Olá, como eu fiz a pergunta em nosso último vídeo, se você que está preparando para o Enem, se ele fosse indagado, questionado, qual é a origem da filosofia, você saberia responder? Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal do YouTube Gera Mais Saber Filosofia. Em nosso último vídeo dizíamos então do papel fundamental de Tales na invenção, na criação da filosofia como um produto genuinamente grego. Contudo, nós estamos também paulatinamente e concomitantemente, e também, por que não dizer, paralelamente, dizendo as teses que foram compondo e especulando o surgimento da filosofia grega. Vimos a tese orientalista, agora vamos dar uma passagem rápida pelo escocês John Burnet. John Burnet, fazendo uma historiografia e uma leitura acerca da origem da filosofia, teria dito que a filosofia seria algo positivista, que a filosofia seria algo produto de experiências da ciência, como teria feito Tales de Mileto ao prever o seu eclipse solar. John Burnet, então, deu seguimento a essa tese. E os historiadores do século XIX, entre 1801 a 1900, estavam muito animados com essas teses. A orientalista, a tese do escocês John Burnet, que dizia a filosofia ser algo positivista, fundada em métodos científicos, nos moldes das ciências da natureza e das ciências exatas que nós a conhecemos hoje. Contudo, John Burnet será ultrapassado pelo autor Comfort. Comfort será um terceiro intelectual que irá dizer que a filosofia é um produto originariamente da Grécia, mas que seria uma passagem do logos narrativo, ou seja, uma passagem do mito ao logos demonstrativo. Portanto, toda a estrutura intelectual que marcou as grandes narrativas, a questão da justiça, a questão do poder principalmente, a questão da religião, a questão da educação, teria isso contribuído para o surgimento da filosofia. Por último, nós temos a dicção, a fala da tese que hoje prevalece, do autor francês que se chama Jean-Pierre Vernant, As Origens do Pensamento Grego. Nesta obra, Jean-Pierre Vernant fará uma leitura encampando essas várias teses anteriormente ditas, mas Vernant trará algo de novo e algo original. O que disse então Vernant? Vernant vai dizer que realmente os conhecimentos da Ásia ajudaram os gregos a criarem escolas, mas eles não criaram. Vernant vai dizer que realmente há algo de científico no pensamento de Tales, há algo de muito científico no grande matemático Pitágoras, que realmente houve uma passagem do mito para a filosofia, do logos narrativo ao logos demonstrativo ou apodeiktikos, mas que essa tese de Comfort não pode sobressair por si só, porque se ela, porventura, sobressaísse, a filosofia não passaria de um sistema cosmo-orgânico, cosmo-ordem, ordem baseada nos casamentos dos deuses. Então, Jean-Pierre Vernant, através desta grande obra, As Origens do Pensamento Grego, vai nos dizer que, além de todas essas contribuições para que a Grécia fosse a mãe da filosofia, vai dizer o seguinte: o grego retirou do espaço público, da ágora, ágora é o que seria hoje uma praça pública, ele retirou de dentro da ágora, me desculpem, ele retirou a autoridade do rei, a autoridade do xamã e colocou dentro da ágora
a autoridade da razão humana, o logos apodeiktikos. Uma vez o logos se tornando público, os gregos juntavam-se em assembleias para discutirem acerca do nomoi, ou nomos, ou norma, ou normas. E através desse diálogo, dessa conversação em assembleia, é que o intelecto grego tomará vulto, alçará voos maiores. Então vejam que Jean-Pierre Vernant está trazendo uma novidade. Além de todo esse arcabouço intelectual já dito até agora, ele está nos dizendo que a filosofia é um produto originariamente grega, porque o grego tirou a razão da autoridade de dentro do espaço público. Vejam bem, o que é a razão da autoridade? A razão da autoridade, os ismos, são as ideologias. O grego, com maestria, soube retirar a razão das autoridades, as ideologias, os ismos, e conseguiu colocar dentro do espaço público, da ágora, a autoridade da razão humana. E ali se instalou o debate político. E dentro desse debate político, que nada mais é do que um diálogo, do grego dois ou mais, logos, razão, logos doando logos, houve, consequentemente, uma evolução da reflexão grega, ao criar a norma política. E política, para os gregos, engloba a ética e o direito. Um detalhe que precisamos prestar muita atenção neste ponto da exposição da aula. A política, para os gregos, englobava a ética e o direito. Vejam só, os gregos, então, além de construírem os debates, os diálogos, surgirem os sofistas, ou pseudos intelectuais, porque Sófos é sábio, mas Sócrates e Platão não admitirão a retórica como forma pedagógica de se ensinar a arte do discurso, a arte do descobrimento do ser. Então, eles serão chamados, ironicamente, de sófos, pseudos intelectuais. Vejam, então, que o nomos, o debate em torno da questão da política, da politeia, já está se firmando no chão grego. A Grécia já está se tornando política. A polis, ou a cidade-estado, já possui a sua autonomia, autonomos, autonomia, autos, si próprio, nomos, norma, a norma que eu me dou, a norma que a polis, que a cidade-estado se dá, e cada cidade-estado grega ou polis vai ter a sua autonomia. Seria uma confederação de polis, não uma federação submetida a um poder central. Mas cada cidade-estado tinha a sua própria autonomia. Atenas, Esparta, Tebas, Mileto, Éfeso, etc. e tal. Então, Jean-Pierre Vernant, em sua obra As Origens do Pensamento Grego, na parte final de sua obra, diz o seguinte: desenvolveu-se menos com as técnicas que operam no mundo que por aquelas que dão meios para o domínio de outrem e cujo instrumento comum é a linguagem. 2 pontos. A arte do político, a arte do reitor, a arte do professor. A razão grega é que, de maneira refletida, metódica, método, caminho, permite agir sobre os homens, não transformar a natureza, mas, dentro de seus limites racionais, como em suas inovações, a filosofia é filha da cidade, a filosofia é filha da polis grega. Está aí, portanto, consumado o surgimento da filosofia como uma invenção dos gregos. Isto posto, em nossa próxima aula falaremos sobre os filósofos da natureza, ou hoje chamados, meio que indevidamente, por pré-socrático,
que serão os filósofos Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Parmênides, Demócrito, etc. Se vocês gostaram da nossa exposição, da nossa modesta exposição, inscrevam-se em nosso canal, deixem também um like e nos comentários façam perguntas, porque eu vou sempre dizer que filosofia é a arte de doar logos, de doar razões. Logos em grego é razão. Logos doando logos. Assim como você vai a um banco de sangue e doa sangue, em filosofia nós doamos logos, nós doamos pensamento, que é a autoridade da razão humana. Não os ismos, as ideologias, as razões das autoridades.